pessoal, vamos lá para mais um exercício resolvido de geometria analítica. Nesse exercício aqui, vamos dar uma olhada. Verifique a posição relativa das retas dadas por suas equações. Então nós temos aqui a reta R e S, e ele quer saber a posição relativa. O que significa posição relativa? Se as retas são paralelas, se as retas são perpendiculares, se as retas são concorrentes ou se elas são colineares, né? Então vamos dar uma olhada. Para analisar, né, tanto na parte, né, de retas paralelas quanto retas perpendiculares, etc., a gente olha sempre para quem? Para o coeficiente angular. Nós temos aqui as nossas retas, né, a gente sabe que as duas são funções de primeiro grau, porque obviamente, né, a gente tem o x na 1, y na 1, y na 1, beleza, é uma função de primeiro grau, a gente sabe que é uma reta. Então é bom que a gente faça primeiro aqui, transformar isso aqui para a equação reduzida, que vai nos deixar bem mais confortáveis, né, para fazer a análise. Então vamos lá, na primeira, vamos isolar, né, o y. Passando o y para o outro lado, né, a gente vai ficar com y igual a 3x mais 2, ok? 3x mais 2. Agora, se a gente for continuar isso daqui, como é que vai ficar? Essa segunda aqui, né, x sobre 4 mais y sobre 10 igual a 1. Agora, olha só, se a gente for pegar essa outra reta aqui e quiser isolar, como é que a gente vai ter que fazer? É um pouquinho mais difícil do que a primeira, do que tinha, que era simplesmente isolar, né? Tem várias formas que tu pode fazer para deixar isso aqui com uma cara um pouco mais elegante. Mas vamos fazer o seguinte, primeiro a gente multiplica todo mundo por 4 e depois a gente multiplica todo mundo por 10. Repara o que vai acontecer. Eu vou multiplicar primeiro por 4, depois eu vou multiplicar todo mundo por 10 e a gente vai ver o que vai acontecer. Então, multiplicando todo mundo por 4, vai ficar como? Nós vamos ficar com 4 vezes o x sobre 4 mais y sobre 10 igual a 1, ok? Beleza, então, desculpa aqui, vezes 4 e aqui vezes 4 também. A gente vai cortar esse 4 aqui, certo? E aí a gente vai ficar com x, talvez nem precise, né, multiplicar por 10. Esquece esse 10 aqui, vai ser mais fácil até do que eu pensava. Esquece o 10. Primeiro a gente multiplicou por 4, então vai ficar x mais, simplifica o 4 com 10, a gente vai ficar com 2y sobre 5 igual a 4. Agora a gente faz o quê? Multiplica isso daqui por 5 para acabar com esse 5 aqui de baixo. A gente vai ficar com o quê? 5 vezes o x mais 5 vezes o 2y sobre 5 igual a 4 vezes 5. Então a gente chegou em 5x, corta esses dois aqui, mais 2y igual a 20. Isolando o y, a gente vai ficar com 2y igual a 20 menos 5x. E, portanto, né, só tirando aqui o final para ficar bonitinho, y igual a 20 menos 5x sobre 2. Ou então, né, só recortando aqui, né, para cada um dos dois, a gente vai ficar com 20 sobre 2, que vale 10. Menos 5 sobre 2, menos 5 meios de x. Então tá aqui as nossas duas, né, as nossas duas retinhas que a gente tinha. Então olha só, essa nossa primeira reta, ela é y igual a 3x mais 2, ok? Y igual a 3x mais 2. Nossa segunda reta é menos 5 sobre 2, x, né, mais 10. Então repara, gente, essas duas retas aqui, se a gente comparar, elas não têm absolutamente nada a ver. Só vou escrever aqui do lado para ficar mais fácil de a gente visualizar, né? Menos 5 sobre 2x mais 10. Não tem nada a ver uma com a outra, né? Elas não têm absolutamente nada a ver uma com a outra. Qual é a posição relativa entre essas duas retas, então? Repara, para elas serem paralelas, elas deveriam ter o mesmo coeficiente angular. Tem o mesmo coeficiente angular? Não. Então não são paralelas. Para elas serem perpendiculares, o coeficiente angular dessa daqui, o inverso desse coeficiente angular com o sinal trocado deveria ser igual ao coeficiente angular desse daqui. Não é, né? Se a gente trocar aquele lá, vai ficar menos 1 sobre 3. Lembra, né? Como a gente faz o coeficiente angular da reta perpendicular. Não é isso daqui. Então também não é perpendicular. Então, gente, essas duas retas, elas não são paralelas. Elas não são perpendiculares. E elas também não são exatamente iguais, né, que é quando elas estão aqui. O que essas duas retas são?
Essas duas retas aqui são duas retas que são concorrentes, com um ângulo qualquer formado entre elas. Então a posição relativa entre essas duas retas é o quê? Retas concorrentes, porque obrigatoriamente, se elas não são paralelas, elas vão se cruzar em um único lugar dentro do espaço, que é esse pontinho onde essas duas retas concorrem. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito obrigado e vamos aí para mais alguns exercícios de geometria analítica. Até mais!